eu sou o Pedro e seja muito bem-vindo a Não Apenas Histórias, e o vídeo de hoje é um publi editorial. E nele nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Interdimensional, escrito pelo F.P. Trota. Apenas uma barreira dimensional nos separa da maldade incessante, depravação maligna e caos alienígena da Zona Negra. A Zona Negra não é separada como dois planetas diferentes. A Zona Negra coexiste no mesmo espaço que o nosso universo, no mesmo local, ao mesmo tempo. A Zona Negra não tem regras, senso ou ordem. Agradecemos a sua sombra divina por sua incessante vigilância, protegendo o nosso universo de luz e ordem dos horrores e desordem da Zona Negra. Nós idolatramos a sombra divina, que ele reine por muito tempo. Eu escolhi esse trecho para iniciar a resenha desse livro porque o universo criado pelo Franco no primeiro livro da tetralogia, que é Intergaláctica, foi ridiculamente expandido e melhorado em Interdimensional. Já tem resenha no canal do livro Intergaláctica, que é o primeiro livro dessa tetralogia. É uma resenha do final de 2015, então de um bom tempo atrás já. E é interessante vocês assistirem se quiserem entender um pouquinho melhor como é a vibe dos livros do Trota. Caso contrário, caso vocês não queiram, podem continuar assistindo essa resenha que eu vou conseguir conversar com vocês sem dar spoilers de Intergaláctica e muito menos de Interdimensional. Quando terminamos a leitura de Intergaláctica, imaginamos que na continuação do livro nós seremos logo de cara apresentados à história da Amanda e dos seus amigos, personagens de Intergaláctica. Entretanto, em Interdimensional não é bem assim que as coisas acontecem. O livro possui duas partes. A primeira delas é intitulada de Zona da Luz. E nela são desenvolvidas algumas mitologias, algumas histórias que falam sobre toda a existência do cosmos. Então existem lendas, existem menções a acontecimentos que fazem parte da história do universo. Nesse momento, nós, leitores, somos testados a compreender com paciência que o universo de Interdimensional é infinitamente mais complexo e mais desenvolvido que o de Intergaláctica. As histórias se conectam, sim, mas além dessa história existem outras tramas que fazem parte dela. São 80 páginas iniciais que com certeza constrói um terreno para que o nosso entendimento da história da Amanda fique mais coeso no futuro. E durante a leitura dessas 80 páginas, como eu já mencionei, fica evidente o quão complexa é a história, é a trama dessa tetralogia. Em Intergaláctica a gente consegue ter algumas pistas disso no final do livro. Alguns plot twists no final mostram que algo muito maior está acontecendo ou está planejado a acontecer. Nesse início de livro, com essas mitologias, a gente entende que a história não se resume apenas a Amanda, a história que estava sendo desenvolvida em Intergaláctica, mas ela consegue abranger outras tramas que vão sim fazer sentido, que vão ser muito bem costuradas pelo autor no desenrolar de Interdimensional e, claro, do terceiro livro, que é Intertemporal. Muito bem, e findada essa primeira parte intitulada de Zona da Luz, começa a segunda, que é intitulada de Zona Negra. E aí sim, então, novamente, nós nos reencontraremos com a Amanda e a história vai continuar a partir do momento, basicamente, do mesmo momento onde termina Intergaláctica. Após o plot twist de Intergaláctica, nós encontramos em Interdimensional a Amanda e os seus amigos perdidos no espaço. Eles estão com seus trajes espaciais e com o oxigênio que existe nesses trajes. Então, a partir do momento que esse oxigênio acabar, eles vão morrer, né? Porque não vão mais conseguir respirar. Só que surge uma nave do nada. E essa nave ela tem a forma de uma libélula gigantesca. E eles são literalmente comidos por essa nave. E a gente percebe que essa nave não é exatamente uma nave, porque ela é um organismo vivo, um organismo, como é dito aqui, biomecânico. É literalmente uma libélula, mas ao mesmo tempo possui partes mecânicas, ela não é 100% orgânica. Então eles são comidos por essa libélula e lá dentro eles encontram duas pessoas que comandam essa nave, né? A nave Lex.
pequena Lex, na verdade. A partir do encontro da Amanda e seus amigos com essas duas pessoas que estão na nave, um pouquinho da primeira parte do livro começa a ser contextualizado, principalmente nessa questão, essa tecnologia biomecânica, né? Não são muitos detalhes, mas você já começa a entender por que essa nave existe a partir do momento que você tem lido a primeira parte do livro, A Zona da Luz. Então, com o encontro desses personagens, a história toma novos rumos. E a Amanda já não é mais a personagem principal. Ela é uma das personagens constituintes desse livro. A gente percebe que ela perde espaço porque a história não é só mais dela. A conspiração que existia no primeiro livro não é somente dela. Todo o universo está envolvido, inclusive esses dois novos personagens, que eu não vou falar o nome que pode ser spoiler, eles também estão envolvidos nessa nova realidade. E tem um ponto super positivo e interdimensional a respeito do amadurecimento do autor, que é a personalidade desses personagens. O Franco deu um enfoque muito maior a eles e conseguiu construir personalidades que fossem reconhecidas. Então não tem mais tanto personagem pipocando na história como tinha em Intergaláctica, e os que apareceram ficaram e foram bem desenvolvidos. Então você consegue reconhecê-los, né? Você percebe que pelos atos que eles tomam durante a trama, você sabe quem eles são. Então isso é muito importante. Eu acredito que uma história com personagens fracos e superficiais não é cativante, porque a partir do momento que você não se identifica, que você não tem uma realidade para compactuar com esses personagens, você não consegue se identificar com a história e ela não vai funcionar para você. Quem me acompanha sabe que eu não gosto de dar muitos detalhes nas resenhas sobre as obras, porque eu acredito que são os detalhes que vão provocar sensações e vão provocar interpretações em cada leitor. Por isso que eu falo de um modo mais geral sobre o livro, e eu destaco os pontos principais que eu acredito que são instigantes e que são interessantes para que vocês realizem a leitura. Nesse caso, isso vai acontecer além disso, além desse motivo, porque o livro ele é cheio de riquezas e de detalhes e tem muitos plot twists. Então, se eu começar a falar sobre eles aqui, vai perder o encanto na hora que vocês forem realizar a leitura, principalmente as pessoas que se importam com os spoilers. Então, sobre a trama eu não quero comentar mais nada, eu quero destacar agora com vocês alguns pontos que eu acredito que são muito interessantes para realizar a leitura de Interdimensional. O primeiro deles é sobre a fluidez da narrativa. Então, é uma narrativa eletrizante, fluida, mas ao passo que ela é extremamente detalhada, que você precisa prestar atenção e se conectar com o livro, porque senão vai parecer que o autor só joga um monte de coisa na história e você não está compreendendo. Se você estiver conectado, flui, que é uma beleza. Um outro ponto muito importante para mim foi a primeira parte do livro. Eu gostei muito dessa primeira parte. E foi ela que me provou realmente que o Franco tinha capacidade de criar um universo muito bom, nada clichê e que fosse dentro dos padrões da ficção científica. Então saber mais sobre lendas, né, desse mundo, sobre mitologia, sobre personagens, sobre grandes nomes dessa história, me deixou muito aguçado, me instigou muito a continuar lendo para tentar entender como se originou essa história, como que o mundo daqui tem os rumos que estava tendo, né, estava tomando em si. E o terceiro ponto, que para mim é o mais crucial, é que o livro te tira da tua zona de conforto. Você é apresentado a novos seres, a novas sociedades que possuem diferentes culturas, diferentes hábitos, e que se você não tiver com o coração aberto, livre de preconceitos, você não vai conseguir crescer dentro da trama. E eu acho que a ficção científica, assim como a literatura, com a ficção em geral, ela proporciona para nós leitores esse embate, né? Você estar de frente a uma nova cultura e aí você tem o poder de escolha de entender ou de simplesmente discriminá-la. Então eu acredito que tem pontos muito interessantes aqui que valem a pena ser ressaltados. Mas como nem tudo são flores, eu tenho dois pontos negativos, entre aspas, para destacar. O primeiro deles é sobre a velocidade da história. Eu acho que ela passa
muito rápido. E o autor poderia, em alguns pontos, em alguns trechos, principalmente no início do livro, dar mais atenção e desenvolver um pouco mais contextos para as tramas. Então, dar mais detalhes, deixar coisas mais subentendidas para que possam construir melhor todo o universo dele. E o segundo ponto negativo é com a questão da revisão do livro. Não é nada gritante, mas tem alguns errinhos na própria digitação, não chegam a ser erros de ortografia, mas às vezes é uma vírgula que faltou, é uma palavra que está emendada a outra, é uma letra trocada, é um O trocado por um A, enfim, são algumas coisinhas que nas próximas edições do livro podem ser alteradas, porque agora o Interdimensional é uma publicação independente, foi o próprio Franco quem organizou o livro, quem escreveu, enfim, e planejou toda a arte dele. Por isso, como é ele quem está mandando, ele pode dar uma atentada para esses detalhes e, claro, alterá-los nas próximas edições. E agora, para terminar a resenha, eu quero só mostrar para vocês que nos agradecimentos do livro, na penúltima linha, tem o meu nome neles. Então eu fiquei super feliz quando eu vi isso. Então eu agradeço muito ao Franco por esse gesto de carinho e ter colocado meu nome nos agradecimentos. E é isso, muito obrigado. Então é isso, pessoal, essa foi a resenha de Interdimensional. Eu vou deixar aqui na descrição o link do site do Franco, se vocês quiserem comprar o Intergaláctica, o Interdimensional e o Intertemporal, que também já está disponível para compra, os 3 primeiros livros dessa tetralogia. Eu acredito que até o final do ano, o quarto, que é chamado de Interespacial, já será lançado e os livros todos terão resenha aqui no canal também. Além disso, o Franco tem um canal no YouTube, então eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo também. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo que ajuda bastante na divulgação do canal e, claro, de deixar seus comentários aqui embaixo. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!